Quem descobriu a Europa? A gente está acostumado com essa pergunta de quem descobriu a América, e tem até uma resposta certa, né? Que se você colocar na prova, a professora dá certinho, que é Colombo, né? A gente vai falar, inclusive, sobre essa resposta daqui a pouco. Mas faz sentido perguntar também quem descobriu a Europa? E eu vou argumentar aqui ao longo do vídeo que dá sim para a gente responder essa pergunta indo por pelo menos três linhas diferentes. A primeira linha é a linha da questão da ocupação, né? Quando que os primeiros humanos chegaram ao que hoje a gente chama de continente europeu. E segundo estudos genéticos e arqueológicos e tal, a resposta certa seria que grupos de Homo sapiens, né, a nossa espécie, migraram da África para a Península Arábica, depois se espalharam por outras partes ali do Oeste Asiático e chegaram finalmente na Europa pelos Balcãs e pelo Cáucaso, isso por volta de 45 mil anos atrás. Só que esse não é exatamente o sentido de descobrir um continente que a gente está acostumado, né? Porque se a gente for por esse lado, no caso da América, não teria nada a ver com Colombo. Os primeiros Homo sapiens aqui no continente americano, muito provavelmente, né, a principal hipótese, é que chegaram ali pela Beríngia, né, que era uma ponte, uma faixa terrestre que hoje é o chamado Estreito de Bering, né, porque o nível dos mares subiu e essa ponte não é mais terra seca, mas cerca de 20 mil anos atrás dava para atravessar nesse pedaço e sucessivas migrações teriam vindo ali da Sibéria, basicamente, né, fazendo a rota Vladivostok-Alasca, para quem gosta de War, e aí esses grupos foram se espalhando pela América ao longo de muito tempo. Então, de novo, essa resposta da ocupação, ela não responde tão bem à pergunta de quem descobriu a Europa, porque não é assim que a gente costuma responder quem descobriu a América. E aí a gente poderia passar, então, por uma segunda linha, uma segunda tentativa de responder essa pergunta, que seria a partir de a ideia de descoberta num sentido relativo, né, autorreferencial. Tipo assim, os europeus descobriram a América? Sim, em relação ao seu próprio conhecimento anterior, quando eles não sabiam que esse continente existia. Por exemplo, eu posso dizer que eu descobri uma sorveteria próxima aqui da minha casa recentemente. Isso não significa que eu tenha inventado esse lugar, ou que ele tivesse deserto, ou que ninguém soubesse dele. Eu não sabia e eu descobri há pouco tempo. Ou então eu poderia falar que eu descobri a Babel há pouco tempo, né? Mas isso não significa que eu tenha inventado esse aplicativo de aprendizado de idiomas, que é um dos melhores do mundo, né? A Babel surgiu em 2007, então décadas antes de eu começar a usar esse aplicativo, ou sequer saber que ele existia, várias pessoas já tinham aprendido inglês, espanhol, ou indonésio, dinamarquês, com os recursos da Babel, mas eu não conheci, então, num sentido relativo, eu descobri a Babel há pouco tempo. E se você não descobriu a Babel ainda, é só baixar o aplicativo pelo meu link, que vai estar na descrição do vídeo, que você já começa com descontos exclusivos na sua assinatura, né? E eu nem preciso falar da importância de aprender pelo menos o inglês hoje, se você se interessa por estudar, pesquisar a sério, né? Assuntos como esse que eu estou falando aqui, é só dar uma olhada depois na bibliografia do vídeo, para vocês verem em que idioma vão estar as referências. Mas assim, então, em tese, a gente poderia, nesse sentido, a gente poderia falar que quando Colombo chegou na América, ele descobriu a América e os povos da América descobriram Colombo e os europeus. No caso da Europa, nesse mesmo sentido, a gente poderia dizer que ela foi descoberta também várias vezes ao longo da história por povos não europeus. A gente tem, por exemplo, os relatos de viagem do Ibn Fadlan, do 10º século, que é um árabe que foi até o rio Volga, né, na atual Rússia, e lá ele encontrou um povo até então desconhecido, para o mundo islâmico pelo menos, chamado de Rus. Provavelmente escandinavos originários da atual Suécia, né, basicamente vikings, se a gente quiser usar esse termo, integrados possivelmente ali a populações eslavas. E nesses relatos ele fala, né, esse viajante, diplomata, né, erudito árabe, ele fala do clima frio daquela região, descreve os efeitos do frio como se queimasse a pele dele como fogo, ele fala da paisagem coberta de neve, dos rios congelados e por aí vai. Soa como os textos de descoberta que a gente encontra no caso da América, sei lá, uma carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, né, que fala sobre um lugar com esse exotismo, com essa novidade, esse estranhamento e dos povos que ele habitam. E o Ibn Fadlan, inclusive, fala sobre coisas muito positivas e coisas muito negativas que ele observa nos povos ali daquela região, né? Por exemplo, positivamente, ele elogia muito a beleza daquele povo, dizendo que a força e a beleza física deles era notável, que ele nunca tinha visto corpos tão belos, que eram altos como palmeiras, loiros e de pele avermelhada, e ele admira muito também a coragem e a disciplina que aqueles povos tinham para enfrentar condições extremas locais. Mas, negativamente, como é característico desses encontros culturais também,
ele critica a higiene e os costumes religiosos dos Rus. Ele diz, por exemplo, que todo mundo lava o rosto e o cabelo na mesma bacia de água suja, compartilhada ali pela comunidade. Ele descreve também indignado o funeral de um chefe local que teria morrido ali há uns tempos e um processo foi feito ritualístico em volta do corpo dele, e aí uma escrava embriagada, morta e queimada, uma cena bastante violenta, inclusive, junto do corpo do falecido, que é queimado num barco, né, e tal. Então tem todos esses textos do Ibn Fadlan e a sua comissão ali, basicamente descobrindo um novo local no norte da Europa e descobrindo um povo. De novo, descobrir nesse sentido autorreferencial, né? Antes eles não sabiam, agora eles sabem. Antes eles não conheciam, agora eles conhecem. Então aí a gente tem basicamente uma expedição árabe, né, que parte de Bagdá e descobre parte, pelo menos, da Europa. Outras partes já conheciam há muito tempo, claro. E a gente poderia falar nesse mesmo sentido dos mongóis vindo ali da Ásia Central e descobrindo a Europa no século XIII também, né? Ou de europeus mesmo descobrindo outras partes da Europa, tipo os romanos descobrindo a Gália ou a Germânia, e vice-versa, né? Gauleses e germânicos descobrindo o território romano, mas eu acho que a gente não precisa aprofundar nisso, eu acho que já está suficientemente claro o ponto que eu quero passar aqui. Mas aí você poderia falar o seguinte, né? Tá, mas a expedição do Ibn Fadlan, ela não descobre a Europa, né? Não seria uma resposta razoável para quem descobriu a Europa. Na melhor das hipóteses, seria uma descoberta circunstancial, ali, de escopo limitado, de parte da Europa por um povo específico ou por um grupo específico. Assim como descobrir a Germânia não seria descobrir o continente europeu. E tá certo, né? Mas esse é o mesmo caso de Colombo descobrir a América. Porque ele não descobriu o continente inteiro, nem no sentido limitado, autorreferencial, relativo que a gente está usando aqui até então. Eu vou para um terceiro sentido daqui a pouco. Mas nem nesse segundo sentido, Colombo descobre a América, né? Ele descobre as terras que ele de fato encontra, que ele de fato vê. Mas ele não passa nem perto de desconfiar da existência, por exemplo, do que a gente chama hoje de Alasca, ou de Groenlândia, ou da costa oeste dos atuais Estados Unidos, né, por exemplo, então do Brasil mesmo, da Patagônia. O que ele conheceu foi principalmente o que hoje a gente chama de América Central, e parte ali do sul da América do Norte. E no caso da Europa, é mais estranho ainda pensar numa descoberta em termos de continente europeu, porque o continente europeu não é um dado da realidade, né? É uma invenção total. Pensa comigo, né? Você chamar isso aqui de continente americano faz algum sentido, porque realmente essa porção de terra está bem separada pelo mar, né? Ainda que a gente possa ficar em dúvida se coloca a Groenlândia, por exemplo, dentro do continente americano, ou se a gente coloca a Ilha de Páscoa, que está bem distante das terras mais continentais. No caso da Oceania, também não é muito óbvio por que a gente considera a Nova Zelândia parte do mesmo continente da Austrália, sendo que a Austrália está muito mais perto da Indonésia, por exemplo, que já é considerada Ásia. E aí, quando a gente vai para a Europa, África e Ásia, a coisa fica mais embolada ainda, porque a África, por exemplo, está ligada por terra à Ásia, por meio da Península do Sinai, mas é uma passagem estreita, né? Então, ok, vamos colocar que está separado. Mas e a separação da Europa em relação à Ásia? Sinceramente, se eu te mostrar esse mapa mundi sem divisão, você consegue marcar para mim aí onde que acaba a Europa e começa a Ásia? A Europa tem muito, mas muito mais fronteira terrestre com a Ásia do que a parte mais ao norte da América tem com a parte mais ao sul. E a América a gente chama de um continente, e a Europa e a Ásia a gente fala que são dois. Então, assim, quem raios começou com essa história de Europa e separou essa coisa chamada de Europa de a coisa chamada de Ásia, né? Quem que inventou essa divisão? E de onde que vem esse nome Europa? E aqui a gente já passa para o terceiro sentido da ideia de descoberta, que tem muito mais a ver com invenção, na verdade, né? Porque a gente encontra essa ideia de Europa inicialmente nos textos gregos antigos, primeiro. Heródoto, que é um historiador grego do V século a.C., já achava muito estranha, inclusive, essa divisão. Nas suas histórias, né, que é o seu texto fundamental, ele escreve o seguinte: quanto à Europa, não me parece que alguém haja até aqui descoberto ser ela cercada de mar a leste e ao norte, ou seja, não tinha nenhum conhecimento exato da delimitação geográfica disso que era chamado de Europa. Não se conhecia exatamente as fronteiras, né, dessa região. Sabe-se, todavia, em que extensão ela se liga às outras duas partes da Terra. Ele está falando aqui da Ásia e da África, né? A África também chamada de Líbia, nesse contexto antigo. E ele continua: não compreendo porque, sendo uma terra só, lhe dão três nomes diferentes. E, aliás, nomes de mulheres. E quando ele fala da Europa, ele diz: quanto à Europa, ninguém sabe, como já disse, se ela é cercada de mar. Também não me parece que se saiba de onde veio esse nome, nem quem aplicou pela primeira vez esse nome
ao continente ou à região, a não ser que o tenham tirado de Europa de Tiro, pois outrora, da mesma maneira que outras partes do mundo, ela não possuía nome. É certo que a Europa era asiática e nunca veio a essa imensa extensão de terra a que os gregos hoje denominam Europa. E ao que ele está fazendo referência quando ele fala sobre Europa de Tiro, né? Essa Europa asiática? Em outras fontes gregas, ainda mais antigas que Heródoto, a gente ouve a história de uma mulher chamada Europa, né? Uma princesa fenícia, ou seja, do que hoje é mais ou menos ali a região do Líbano, e essa princesa teria sido sequestrada por Zeus, né? Nessas várias histórias. No caso aqui, Zeus se transforma num touro, um touro branco muito belo, para atrair a Europa que está brincando ali na costa da Fenícia, da cidade de Tiro, e aí a Europa se aproxima, monta no touro, e aí Zeus voa com ela para Creta, né? E aí deposita, né? Coloca essa mulher na costa ali da ilha de Creta, e a partir daí essa costa do Mar Egeu, essa região banhada pelo Mar Egeu, passa a ser conhecida como Europa, né? É uma explicação de onde vem esse nome. E os cretenses, inclusive, né, a população da ilha de Creta, seria descendente desse deus, é uma forma de dar uma linhagem divina também para o seu próprio povo, a partir desse relacionamento de Zeus e Europa, que um dos filhos seria Minos, que é a figura meio mitológica, né, lendária, vista como o fundador da civilização minoica, né, de onde vem o nome moderno, que foi inventado depois. E tem uma versão que circulava na antiguidade também mais desmitologizada sobre essa questão de Europa, que na verdade teria sido um navio cretense em forma de touro, o navio, que foi até a costa da Fenícia, sequestrou essa princesa para que ela se casasse com um rei cretense também, né? Enfim, então tem algumas histórias que circulavam na antiguidade sobre a vinda dessa mulher asiática à Europa e a sua presença ali na costa do Egeu, e por isso o lugar seria chamado de Europa. Mas, de qualquer forma, é importante entender que ao falar de Europa nesse contexto, os caras não tinham em mente esse mapa continental da Europa que a gente conhece hoje. Eles estavam pensando de forma muito mais aproximada, né, imprecisa, não totalizante, e a importância maior de dar um nome para essa região, né, chamar isso de Europa, era só demarcar o mundo banhado pelo Mar Egeu, principalmente, em relação às terras que se estendem mais para o leste, na direção do Mar Negro. Como escreveu o historiador John Pocock num artigo sobre a história da ideia de Europa, o continente europeu, né, a ideia de continente europeu, é um produto da necessidade mediterrânea de um termo para descrever as terras a oeste do Bósforo, né, que ele está falando do Estreito de Bósforo, atualmente ali na Turquia, que separa basicamente o Egeu do Mar Negro, intermediado ali pelo Mar de Mármara. Então, basicamente, você tinha os povos navegantes ali do Egeu que, a partir dessa referência do mar e da necessidade de localização nas suas navegações, eles criaram essa divisão totalmente arbitrária, totalmente circunscrita, né, de escopo bastante limitado, entre Europa e Ásia, sem ter nem chegar nem perto de imaginar quão gigantesco era o continente asiático. Então eles não inventaram o continente asiático todo. A palavra Ásia vai depois se expandindo, conforme essas pessoas vão se expandindo geograficamente, a própria ideia de Ásia também vai se expandindo, a própria ideia de Europa também vai se expandindo e assumindo uma carga que ela não tinha inicialmente. Por isso que, pensando nesse contexto muito mais limitado, faz muito mais sentido você dividir Europa e Ásia do que hoje, porque os gregos, nesse contexto antigo, não faziam a menor ideia, né, ou simplesmente não se importavam também com a continuidade terrestre gigantesca ao norte entre o que hoje são as fronteiras entre a Ucrânia e a Rússia, ou a Finlândia e a Rússia, por exemplo, né? Ou pior, a fronteira entre a Rússia asiática e a Rússia europeia. Tipo assim, isso nem passava pela cabeça dos gregos quando eles falavam em Europa. Eles estavam preocupados com essa parte Mediterrâneo, Egeu, Mar Negro. Então, assim, ser europeu nesse contexto, né, vocês já podem imaginar que não tinha estava longe de ter a carga identitária que tem hoje, né? Os gregos tinham muito mais em comum com os fenícios, por exemplo, com os egípcios, com os mesopotâmicos, ou até com os persas, ou até com os indianos, do que eles tinham em comum com povos da Península Ibérica, com povos da Europa Central, com povos da Escandinávia. E tem outra também, né? Segundo o historiador Anthony Pagden, que também escreveu um artigo para esse livro sobre a história da ideia de Europa, na maior parte da história, inclusive na Europa, identidade era uma questão de pertencimento a microcomunidades, né? A paróquia, a aldeia, a corporação de ofício, né, a corporação de trabalho, a guilda, e só raramente a gente observa esse pertencimento em termos de nação
E nunca a gente observa a ideia de um agrupamento cultural tão abstrato quanto a Europa, pelo menos assim, antiguidade e início da Idade Média. Então, nem os romanos, por exemplo, se consideravam europeus, né, apesar de terem dominado boa parte da Europa. O mundo dos romanos era fundamentalmente mediterrâneo, né, ele se expandia a partir do Mare Nostrum, né, do mar romano, e se expandia para todos os lados, então seja para a Europa, para a Ásia ou para a África. Então essa ideia que a gente tem muitas vezes de que história da Grécia e história de Roma é história europeia, pode distorcer muito a compreensão de fato do passado desses povos, né? Como se eles estivessem radicalmente separados dos outros povos de outros continentes, ou como se eles estivessem radicalmente integrados a uma unidade chamada Europa, que na verdade não existia. A gente poderia pegar o caso de Alexandre o Grande, por exemplo, que viveu num mundo do qual fazia parte a Grécia, a Mesopotâmia, o Egito, a Pérsia e até a Índia, mas não fazia parte de forma alguma a parte mais norte da Europa, né, praticamente nada da Europa mais para o oeste. E nos tempos da maior expansão territorial romana, o que hoje a gente chama de Alemanha ou de Irlanda, por exemplo, era muito mais fim do mundo para alguém que estava no centro do império do que aquilo que hoje a gente chama de Marrocos ou Iraque, que estava muito mais integrado no Império Romano do que, como eu disse, a parte mais remota ali da Germânia e o que estava além também da ilha da Grã-Bretanha. Então, quando que a ideia de Europa passa a ter essa carga mais unificada, de uma certa identidade europeia, e que a ideia de Europa passa essa ideia de comunidade, né? Quando que isso acontece? Isso é principalmente um fenômeno ali da Idade Média, a partir dos tempos de Carlos Magno, principalmente, 800 mais ou menos depois de Cristo para frente, que é quando a gente passa a ter a ideia da chamada cristandade, né? Em que você tem boa parte do continente europeu, como a gente considera hoje, dominado por cristãos, e essa porção de cristãos está espremida tanto a leste quanto a sul pelos califados islâmicos. Então, Carlos Magno, por exemplo, foi realmente chamado de pai dos europeus, né? E é possível falar, num certo sentido, de um império europeu nos tempos do Carlos Magno. E depois, né, também a partir desse contexto, você tem muita troca cultural entre esses povos dentro da chamada cristandade, né, entre a elite letrada, principalmente quando a gente chega no início do período moderno, tem a chamada República das Letras, que são pessoas intelectuais ali de várias partes da Europa que trocam figurinha, né, trocam ideias, trocam textos usando uma língua comum, que é o latim. Então você tem ali, pelo menos entre as elites, pessoas que, sei lá, estão no que hoje é a Holanda, a Inglaterra, a França, a Alemanha, e que esses caras conversam como se fossem, de fato, europeus, né? Somos todos europeus e falam uma língua comum, têm uma cultura que eles se entendem, e por aí vai. Nesse espírito da República das Letras, por exemplo, Francis Bacon, né, que é um inglês, ele dizia, nós, os europeus. Então já tinha um pouco isso, né, dessa identidade europeia. Então, nesse contexto, é possível falar, num certo sentido, de cultura europeia, ainda que isso esteja restrito principalmente às elites ali, né? Porque entre as pessoas mais do interior ali, ou da população não letrada, a identidade continuava bastante provinciana, né? Sem essa ideia de ser um europeu. Mas, de novo, entre as elites a gente já tem essa ideia, né, de uma cultura europeia que é baseada principalmente, né, enraizada na cultura clássica greco-romana, no uso do latim principalmente, e no cristianismo. O Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, que não foi um grande fã da Igreja Católica, ele, por exemplo, admitia, né, ele escreveu em meados ali mais ou menos do século XVIII, que, abre aspas, a Europa ainda hoje deve mais ao cristianismo do que a qualquer outra influência pela união que sobrevive entre seus membros. E hoje, claro, né, depois desse longo processo histórico, existem instituições propriamente europeias, num sentido bem forte, né? A União Europeia, o Banco Central Europeu, existe o euro, né, a moeda europeia. Mas tudo isso é resultado de uma longuíssima história que não tem nada de dado, né? Não foi um acidente geográfico, geológico, em termos de relevo, de rios, que determinou que haveria uma identidade europeia, um continente europeu. Não. A história da Europa, né, da ideia de Europa, é muito mais uma invenção do que uma descoberta, assim como a América, né? Mas como o nosso tema aqui é Europa, a gente fica por aqui mesmo, né? Acho que já tá bom assim dessa viagem que eu puxei a partir de uma pergunta que surgiu na minha cabeça aleatoriamente, uma bolha, e eu pensei assim, pô, acho que é uma pergunta tão sem sentido que dá para falar muita coisa a respeito disso, né? E eu vou deixar, como sempre, na descrição do vídeo as referências para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Comentem também qual resposta que vocês dariam a essa pergunta, né? Por que outro caminho você seguiria para responder essa pergunta? O que é que você pensa sobre a ideia de descobrir a América? E por aí vai, né? Mas é isso. Como sempre, muito obrigado por assistir e nos vemos aí nos próximos. Falou!